dia, turma do quarto ano. Tio Daniel passando por aqui. Hoje nós estamos recomeçando a semana. Hoje já são dia 28 de junho, o mês está quase acabando. Estamos quase entrando na nossa semana de recesso, mas ainda temos muito trabalho até sair nas nossas férias. Então, pega o seu caderno do Educa Serra, separa aí o seu material de português e matemática para a gente poder dar início. Vamos começar pela nossa atividade de matemática, hoje, na atividade 23, na página 56. Nós vamos falar sobre adição e subtração, que são operações inversas. O que quer dizer que são operações inversas? É que o contrário de uma justifica o resultado da outra. Muito estranho ainda, né? Difícil de entender. Mas vamos dar uma olhada nesses dois exemplos que o material de vocês trazem. Nós temos aí uma primeira conta que envolve o número 4.902 mais 1.626. As partes de uma adição, elas são chamadas de parcela, parcela, e o resultado é chamado de soma ou total. Percebam aqui que foi utilizado um quadro-valor de lugar, ó. Tem a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. E aí a gente coloca os valores, 4.902 mais 1.626. Começando pela casa da unidade, você começa a fazer os resultados. Quando chega na casa da centena, a soma desses dois números da centena ultrapassa o número que pode ficar aqui, por isso que tem um número 1 lá em cima. E aí o resultado, que é essa soma ou total, está em azul, que é 6.528. Para que a gente possa confirmar que a adição e a subtração são operações inversas, perceba aí o que é que a gente fez com as partes da adição, transformando ela numa subtração. A primeira coisa que a gente faz é pegar a primeira parcela, que é essa maior aqui, ó, 4.902, e coloca ela no lugar da diferença lá embaixo, porque na subtração, as partes de uma subtração, elas são chamadas de minuendo, subtraindo e diferença. Perceba que a parcela da adição, a primeira parcela da adição, ela se transformou na diferença lá da subtração. E aí, o que é que a gente faz? A parcela que está no meio, ela permanece no mesmo lugar e entra no outro lugar ali. E a gente pegando o resultado 6.522 da soma, 6.528, que foi resultado da primeira soma, a gente bota lá em cima como minuendo e aí você subtrai para você confirmar que uma operação é o contrário da outra. Fica fácil de entender dessa forma? O segundo exemplo mostra a mesma coisa para a gente. Da mesma forma, primeiro tem uma subtração dessa vez e do outro lado tem uma soma. Na subtração, a gente acabou de ver que as partes são chamadas de minuendo, que é a primeira parte da subtração, a segunda chamada de subtraindo e embaixo diferença. E aí efetuou a subtração de 8.345 menos 1.254, que resultou em 7.091. Esse 7.091 que está aqui como a diferença, ele agora sobe para ser a primeira parcela da soma. A parte do subtraindo aqui vai vir para cá como a segunda parcela da soma. E o resultado, ou soma ou total, vai ser o minuendo da subtração. Então, uma operação é inverso da outra. Para que a gente possa ficar mais ainda afiado nessas questões, nós vamos fazer o exercício que vem abaixo. É um exercício que contém 5 questões. E aí, presta atenção para que a gente possa fazer corretamente. Vamos agora aos vídeos explicando cada uma das questões. A primeira questão é essa daqui. Ela diz o seguinte: efetue e tire a prova fazendo e desfazendo as seguintes adições e subtrações. Nós temos na letra A essa adição aqui, 964 mais 835. Então, se é uma soma, nós temos aqui a primeira parcela, que é 964, e a segunda parcela, que é 835. O que a gente encontrar aqui embaixo vai ser chamado de soma ou total. Então, você vai fazer dessa mesma forma que o Daniel está fazendo. Isso aqui é um exemplo que é a primeira questão, é a letra A da primeira questão do exercício de vocês. Então, você vai posicionar aqui primeira parcela, 964, mais a segunda parcela, que é 835. Então, eu tenho que posicionar os números embaixo, cada um do seu lugar certo. Então, é 830
e 5, correto? Como é uma soma, as partes elas são chamadas de parcela e parcela. O que vier aqui para baixo vai ser chamado de soma ou total. E aí eu começo pela casa da unidade. Eu tenho 4 com mais 5, chego em 9. Eu tenho 6 com mais 3, eu chego em 9 também. E eu tenho 9 com 8, e esse 9 com 8 ele vai me dar 17. E aí eu boto o número inteiro aqui, porque não tem unidade de milhar. Então, eu cheguei em 1.799. Perceba que já existe essa setinha aqui apontando que essa parcela, ela agora vai vir para cá como diferença. Não vou anotar ela agora. A gente sabe que essa parcela aqui, ela vai se manter aqui na subtração sendo o subtraendo. E esse daqui, que é o soma e total, ele vai subir, vai vir para cá, ó. Então, eu já posiciono aqui em cima. 1.799. Eita, que ficou feio esse 9. Eu sei que essa parcela vem para cá, como subtraindo agora. E aí, como só tem 3 algarismos e esse número tem 4, eu tenho que posicionar corretamente. Então, embaixo desse 9 aqui fica o 5, porque ele está na casa da unidade. Embaixo desse outro 9 fica o 3, porque ele está na casa da dezena. E embaixo do 7 fica o 8. E embaixo do 1 não fica ninguém, porque não tem unidade de milhar. E aí eu começo a fazer a subtração. Do 9 eu posso tirar 5? Posso. Me resta 4. Difícil escrever com a mão. 9 eu tiro 3, me sobra 6. Do 7 eu posso tirar o 8? Não. Então, essa unidade de milhar aqui vai deixar de existir. Ela vai vir para cá, eu vou formar o número 17. E agora, do 17 eu vou tirar 8, me sobra 9. Perceba que o resultado da nossa subtração, a diferença, como a gente conhece, é igual à primeira parcela da soma. E o resultado aqui, a soma, o total, veio para cá, o subtraendo veio para cá, completando para a gente, mostrando que essas subtrações, a adição e a subtração são operações inversas. E agora vocês continuam fazendo na letra B, a letra C e a letra D. Para a segunda questão, nós temos que descobrir quais são os termos que estão faltando em cada operação. E em cima nós temos 3 somas e embaixo nós temos 3 subtrações. Para cada uma dessas aí, eu escolhi 2 para trazer para cá como exemplo. Essa daqui é uma das adições que você tem que descobrir a primeira parcela. E aqui nós temos uma das subtrações que você vai ter que descobrir qual é o minuendo dela que está faltando. Tem o subtraendo e tem a diferença e está faltando o minuendo, que é a primeira parcela. Então, vamos começar aqui por essa adição. Está faltando essa parte de cima, que é a primeira parcela. A gente já sabe que para identificar qual é o resultado dessas contas, nós podemos fazer operações inversas. E nas operações inversas, a gente pega essa soma total aqui, bota ela aqui em cima, 3.592. E aí, para eu saber que é uma operação inversa, se aqui é uma soma, eu vou transformar ela aqui numa subtração. A parcela aqui do meio, ela repete aqui. 1.056. São 5. E aí, agora a gente começa a fazer essa subtração. Começo pela casa da unidade. Do 2, eu consigo tirar 6? Não, eu não consigo. Então, esse 9 aqui vai desagrupar, vai virar 8. E ele vai doar para cá uma dezena. Então, vai virar 12. Do 12, eu tirando 6, me resta 6. Depois, nós vamos aqui, ó. Do 8, eu consigo tirar 5? Consigo sim, então me sobra 3. Do 5, eu tirando 0, se eu tenho 5 reais e não gastei nada, eu fico com os mesmos 5. E dos 3 aqui, menos 1, vai me sobrar 2. Para a gente poder ver se está correto esse valor aqui, a gente faz essa soma. Bota aqui dentro 2.536. Aí agora vamos ver se dá certo. 6 com 6 vai dar 12. Fica o 2 e vem 1 para cá. Aí 1 com 3, 4. Com mais 5, 9, correto. Desse 5, eu tirando 5, eu somando com mais 5, vai também sobrar 5. E 2 com mais 1,
veio 3. Então, dessa forma, a gente descobre a parcela que está faltando. Aqui embaixo, nós temos uma subtração. Mesma coisa. Nós estamos faltando o minuendo, que está aqui em cima. E nós temos o subtraendo e a diferença. Vem aqui para cima o resultado, que é o 5.231. Se aqui é uma subtração, eu transformo ela em uma soma. E repito essa parcela aqui, que vai ficar 1.456. Vamos descobrir o valor daqui de cima. Só é fazer essa soma. 1 com o 6 dá 7. 3 com 5 dá 8. 2 com 4 dá 6. E aqui nós temos o 5 mais 1, 6 também. Vamos botar aqui em cima. 6.687. Agora vamos fazer a subtração. Do 7 eu tirando 6, me sobra 1. Do 8 eu tirando 5, me sobra 3. Do 6 eu tirando 4, me sobra 2. E do 6 eu tirando 1, me sobra 5. Correto? Então, vocês vão fazer as outras 4 da segunda questão para poder descobrir todas as outras parcelas que estão, todos os outros termos que estão faltando. A questão 3, para mim, é a questão mais complexa que a gente vai ter que fazer, porque a gente vai ter que ter um outro entendimento. Diz que Betinho montou essa conta aqui, só que um borrão de tinta apagou a parcela apagou essa daqui, ó, essa parte da subtração, que é o subtraendo. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir? Porque geralmente, não. A parte daqui do meio, o subtraendo, é a parte que a gente repete aqui para poder identificar. Mas aí agora a gente tem o total e a primeira parcela de uma soma. Então, eu vou ter que identificar qual é a parcela que está aqui. Desse 3 para eu chegar no 6, fica fácil para a gente entender que eu preciso somar mais 3. Desse 2 para eu chegar nesse 3 aqui, desculpa aqui que eles estão um pouco distantes, é porque eu escrevi errado, mas esse 2 está na casa da dezena, que é a unidade, que é dezena, centena e unidade de milhar. E aí aqui é a mesma coisa. Desse 2 para chegar nesse 3, eu vou precisar de mais 1. Agora, desse 8 aqui, com essa relação no 5, a gente tem que imaginar um pouco além. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem esse 1, mas no resultado tem 2 na unidade de milhar. Então, eu vou precisar ter um número maior aqui. Eu vou precisar que esses números tenham uma relação maior. Então, por exemplo, se eu juntar 8 com 8, eu tenho 16. Então, eu sei que eu não posso ser 16 aqui, porque aqui eu tenho um 5. Mas se eu juntar um 8 com um 7, eu vou ter 15. E aí vai ficar o 5 e vai subir 1. 1 com 1, 2. Então, esse daqui é o entendimento mais difícil, por isso que eu estou mostrando o resultado para vocês. Então, preste atenção no que foi que eu tive que fazer. Eu comecei pelas casas da unidade, da dezena, deu tudo certo. Quando eu cheguei na casa da centena, o resultado que tinha aqui embaixo, o número que tinha aqui embaixo, era menor do que esse número lá em cima. E aí eu tive que analisar na outra casa para eu ver o que é que faltava para poder chegar nesse 2 aqui embaixo. E aí eu vi que se eu juntasse 8, eu tentei, né? 8 com 8 ia dar 16. Um 8 com 7 dá 15. Fica o 5, sobe 1. Esse 1 soma com esse outro 1, chegando no 2. Então, assim a gente descobre qual é a parcela que estava faltando ali na subtração. A quarta questão é mais ou menos parecida com a segunda questão. Só que daí, nessa vez, está faltando alguns números, pedindo para que a gente descubra quais são os números que estão faltando nas adições e nas subtrações abaixo. Então, vocês vão ter que raciocinar um pouquinho da forma como o tio Daniel ensinou para vocês. Se for para descobrir uma parcela de soma, você vê qual é o resultado que está embaixo, quanto está faltando para chegar naquele resultado. Combinado? A quinta questão mostra para a gente Isaac Newton, que foi um astrônomo, um alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como um físico e matemático. Ele é considerado um dos mais importantes e influentes cientistas da história da ciência. Ele morreu no ano de 1727, aos 84 anos. E eu quero saber o ano em que ele nasceu. Então, para eu saber o ano em que ele nasceu, eu coloco o ano em que ele morreu. E do ano em que ele morreu, eu retiro quanto tempo ele viveu.
para eu saber quanto vai restar aqui para descobrir qual foi o ano em que Isaac Newton nasceu. Então, depois que você conseguir todos esses resultados, aí você manda para a gente em forma de foto e qualquer dúvida é só chamar os professores no particular.